Aleluia! Louvado seja Deus! Bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor, 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de Língua Portuguesa, bem-vindos todos a bordo. Que tempos tremendos, amados irmãos, estamos vivendo. Ouçam! A última chuva do Espírito Santo, o último avivamento, a última glória, que vem para preparar a igreja para as bodas do Cordeiro de Deus, já rompeu na terra. Aleluia! Então, fazendo uma retrospectiva, o poderoso profeta do Senhor começou este ensino, mostrando em Lucas 19, versículo 34 em diante, quando Jesus diz, chegou a hora. Vão até a aldeia, a próxima aldeia, vocês vão achar um jumentinho, desamarre e tragam. E se alguém indagar por que vocês estão fazendo isto, simplesmente responda: o Senhor precisa dele. Chegou a hora de Zacarias capítulo 9, versículo 9 se cumprir. Chegou a hora da visitação. Deus estava visitando o seu povo, ele entrou na cidade com poder e glória, e nesta hora houve uma separação. Aqueles que não receberam, o Senhor avisou, não ficará pedra sobre pedra. Ele descreve as razões pelas quais Jerusalém teve que ser julgada. E isto para nós é temível, porque esta última geração, a própria igreja apóstata deste último tempo, também terá que ser julgada durante a grande tribulação que está logo ali a um passo de nós. O que é a visitação de Deus? Qual é o objetivo eterno dela? E por que o fato de que reconhecê-la significa vida eterna e perdê-la significa morte eterna? O que é que a visitação de Deus traz? Quando Deus vem até você, Ele traz redenção, Ele traz salvação, Ele traz temor de Deus, louvor e glória a Deus, Ele traz a ajuda de Deus, Ele traz ressurreição de mortos físicos e espirituais, Ele traz um grande profeta à terra no meio do povo, para evangelismo para os ímpios. Ele traz restauração na casa do Senhor, Ele traz restauração da adoração. Deus vem para tomar um povo para Ele mesmo, um povo eleito. E tudo isso, então, irmãos, é para enfatizar a importância de reconhecer a hora da sua visitação, a hora da sua redenção, a hora da tua salvação, a hora da tua restauração, da tua ressurreição. Quando Deus vem para te separar para Ele mesmo, para te chamar de meu povo, para te levar para o céu. Então, este é o objetivo da visitação. Perder isto seria perder tudo. Não haverá redenção,
Não haverá restauração, não haverá purificação, não haverá ressurreição. Permaneceremos mortos se perdermos esta visitação. E ele vem para transformar o coração do homem. Só Deus pode fazer isto. Então, amados, que tremendo, que maravilhoso, quão bondoso, generoso é o nosso Deus de escolher e vir nos visitar neste tempo. Aleluia! E quão imperdível é a hora desta visitação. Aleluia! Glória a Deus! Isto é tudo que nós precisamos. Uma tremenda restauração das ruínas do pecado. Ele vem para levantar das ruínas da destruição em nós um pilar de adoração a Ele. Ele vem para reconstruir tudo o que o pecado e a apostasia destruíram em nós. Aleluia! Aleluia! Amados povos e nações de língua portuguesa, tendo agora feito esta retrospectiva, vamos continuar esta gloriosa jornada com os dois mais tremendos profetas do Senhor. O profeta do Senhor nos ensina o que é que Deus espera desta geração. O que o Rei Glorioso espera desta geração que está aguardando a vinda dele. A mesma coisa que ele esperava daquela geração quando ele veio. Aquilo que ele procurou na figueira e não encontrou. O que foi que o Senhor Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias de Israel, procurou em Jerusalém e não encontrou? E o que é que ele está procurando nesta geração? Graças ao mensageiro do céu, que está transmitindo a instrução do Senhor para a igreja, quem dera ela entenda e dê ao Senhor, apresente diante dele o que ele espera, para que não sejamos destruídos na grande tribulação, o terrível juízo do grande e terrível dia do Senhor. Vamos ouvir então, amados. Tomem nota, meditem. Todo este ensino, repetidamente, é para ficar profundamente gravado em nós. Aleluia! Now, blessed people, we have seen in the first part of this conversation. Agora, povo abençoado, nós vimos na primeira parte desta conversa. The first part has dealt with defining the visitation of the Lord. Na primeira parte, nós lidamos com definindo a visitação do Senhor. What really the visitation of the Lord is. O que realmente é a visitação do Senhor? That we may deliver unto the need, the gravity of being able to recognize your power of visitation. Para que possamos transmitir a necessidade, a gravidade de ser capaz de reconhecer a sua hora da visitação. And now you've seen that the visitation of the Lord is everything the church needs, is everything the believer needs. E então nós vimos que a visitação do Senhor é tudo o que a igreja precisa, é tudo o que o crente precisa. That without the visitation of the Lord, you go to hell, people go to hell. Que sem a visitação do Senhor, você vai para o inferno, as pessoas vão para o inferno. Because it says the visitation of the Lord brings redemption and brings salvation. Porque ele diz que a visitação do Senhor traz redenção e traz salvação. And the visitation of the Lord is what administers mercy and grace to the church.
E que a visitação do Senhor é o que ministra graça e misericórdia para a igreja. So, surely the visitation of the Lord in its definition is what this generation needs. Certamente, a visitação do Senhor em sua definição é o que esta geração precisa. In order to see the glorious eternal kingdom of Jehovah. Para ver o eterno glorioso reino de Jeová. This is the visitation of the Lord. Isto é a visitação do Senhor. And surely no nation can afford to miss this hour of visitation. Então, certamente, nenhuma nação pode se dar ao luxo de perder a sua hora da visitação. And then later claim to want to enter. E então, mais tarde, vir e alegar que quer entrar. How about the nations now? How about the church? E quanto às nações agora? E quanto à igreja? Could it be that the same Bible Poderia ser que a mesma Bíblia is repeating again at this hour of tremendous and most promised visitation? está se repetindo novamente nesta hora da mais tremenda e da mais prometida visitação? Yeah. The visitation that prepares the glorious way for the glorious coming of the Messiah. A visitação que prepara o glorioso caminho para a gloriosa vinda do Messias. So, beloved people, you see that right away when the visitation of the Lord unfolds, Então, povo amado, imediatamente quando a visitação do Senhor se manifesta, there is a characteristic that also unfolds. há uma característica que também se manifesta, Whereby the visitation divides people onde a visitação divide as pessoas, the people in the land, the visited, into two groups. o povo da nação que está sendo visitado é dividido em dois grupos. One set of people, they suffer a tremendous dysfunction, Um grupo de pessoas sofre uma tremenda disfunção. and so they are not able to recognize the hour of visitation. Então, eles não são capazes de reconhecer a hora da visitação. And they are saying, Master, why don't you rebuke your disciples? E eles estão dizendo, Mestre, por que você não repreende os teus discípulos? Meaning they cannot see this. Significando que eles não podem ver isto. They cannot see the visitation that's unfolding. Eles não podem ver a visitação que está se desdobrando. There is some deluding blindness that comes in Há algum tipo de cegueira enganosa que entra to the wicked-hearted, naqueles de coração perverso. those whose hearts are caught up in wickedness and the decay of this world, beloved people. Aqueles cujos corações estão aprisionados na perversidade e na corrupção deste mundo, povo amado. Isn't that very shocking? Isto não é muito chocante? While the others are praising and serving the visitation, Enquanto que os outros estão louvando e servindo a visitação. let us advance, beloved people, within the same Luke chapter 19. Vamos avançar, povo amado, dentro do mesmo Lucas, capítulo 19. And move on from verse 41 to 44. That's the gist of the matter. E vamos do versículo 41 ao 44. É lá que está o cerne da questão. Luke 19, now beginning from 41 to 44. Lucas 19, agora começando do 41 ao 44. And then he says, as we begin to open up this case study, Jerusalem, Então ele diz, enquanto nós começamos a abrir o caso Jerusalém, que nós estamos estudando, as the example that will now underscore a very important point to the church, como um exemplo que agora vai enfatizar um ponto muito importante para a igreja, on the gravity of failing to recognize your hour of visitation. a respeito da gravidade de falhar em reconhecer a hora da sua visitação. Luke 19:41 I'm reading. Eu estou lendo Lucas 19:41. And if I read it from King James before I open it up, beloved people, Eu vou ler na versão King James antes de abrir para vocês, povo amado.
And he's saying, in King James he's saying, E ele está dizendo, na versão King James, ele diz, verse 41 to 44, versículos 41 a 44. and when he was come near, he beheld the city and wept over it. E quando ele ia se aproximando, vendo a cidade, ele chorou sobre ela, Saying, if thou hadst known, even thou, at least in this thy day, dizendo, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia. if I were you and I'm reading King James, in this thy day is what I would have underlined there. Se eu fosse você lendo a versão King James, ao menos neste teu dia, é isto o que eu grifaria lá. Let me repeat verse 42. Deixe-me repetir o versículo 42. He wept over it, and then 42 says, Ele chorou sobre ela. Então o versículo 42 diz, if thou hadst known, even thou, at least in this thy day, I know the other days you may not, se tu soubestes, ao menos neste teu dia, eu sei que nos outros dias talvez você não soubesse, but in this thy day, but in this your day of visitation, mas ao menos neste teu dia, neste dia da visitação, if you had known in this thy day, in this your day of visitation, let me repeat it. se tu soubesses, ao menos neste teu dia de visitação. Deixe-me repetir isto. And when he was come near, he beheld the city, verse 41, E quando ele estava se aproximando, vendo a cidade, versículo 41, and he wept over it. ele chorou sobre ela. He mourned the city, he bemoaned the city, he bemoaned Jerusalem. He wept over Jerusalem. Ele se lamentou pela cidade, ele se lamentou por Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém. And then he says, verse 42, Então ele diz no versículo 42, saying, if thou hadst known, even thou, at least in this thy day, dizendo, se tu soubesses, ao menos neste teu dia, you may not have known or know the other days, but this day you cannot fail to know. pode ser que você não soubesse ou soubesse nos outros dias, mas neste dia você não pode falhar em saber. You cannot miss this day. Você não pode perder este dia. You cannot fail to recognize what is happening to you today. Você não pode falhar em reconhecer o que está acontecendo com você hoje. You could have failed yesterday, 1 week before, 1 month before. Você pode ter falhado ontem, uma semana atrás, um mês atrás. But in this thy day, in this which is your day of visitation, Mas neste teu dia, este que é o dia da tua visitação, this you cannot fail to miss. Let me repeat it. este dia você não pode falhar e perder. Deixe-me repetir isto. If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, Dizendo, se tu soubesses, ao menos neste teu dia, the things which belong unto thy peace, as coisas que pertencem à tua paz, but now they are hid from thine eyes. mas agora isto está encoberto aos teus olhos. For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras and compass thee round, and keep thee in on every side. e te sitiarão e te manterão de cada lado, And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, e te derrubarão no chão, tu e aos teus filhos dentro de ti, and they shall not leave in thee one stone upon another.
E eles não deixarão em ti uma pedra sobre a outra. Because thou knowest not the time of thy visitation. Pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. He's saying that there is a severe consequence that is going to befall Jerusalem. Ele está dizendo que houve uma grave consequência que sobreveio a Jerusalém. Why? Por quê? Because thou knowest not the time of thy visitation. Porque tu não conheceste o tempo da tua visitação. He's saying there is a severe consequence that is going to befall Jerusalem. Ele está dizendo que haverá uma grave consequência que sobrevirá a Jerusalém. Because in NIV, Porque, na versão NVI, you did not recognize the time of God's coming to you. porque você não reconheceu o tempo quando Deus veio a você. Did you understand the gravity of this hour in the church? Vocês entendem a gravidade desta hora na igreja? And I see a lot of people tuned in, but he's saying, E eu vejo muitas pessoas sintonizadas, mas ele está dizendo, he's underscoring a very powerful phenomenon, a very powerful message to the church. ele está enfatizando um fenômeno muito poderoso, uma mensagem muito poderosa para a igreja. He says, you could have failed 2 days ago. You could have failed 1 week ago. Ele diz, você poderia ter falhado 2 dias atrás, você poderia ter falhado 1 semana atrás, You could have goofed around before 1 month ago. você poderia se fazer de bobo 1 mês atrás. But he's saying, on this day you cannot fail. Mas ele está dizendo, neste dia você não pode falhar. Your wisdom cannot fail you on this day. A tua sabedoria não pode falhar neste dia. Because this is the day that marks everything. Porque este é o dia que marca tudo. He says, if thou hadst known, even thou, at least in this thy day, in this your day of visitation. E ele diz, se tu conhecesses, tu, ao menos neste teu dia, este teu dia de visitação, ai! But now, never mind, he says, Mas agora, não importa mais, ele diz. but now they are hid from thine eyes. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. And then he gives now the prognosis. He now talks about everything bad. Então, ele faz agora a previsão. Ele agora fala de todo o mal, Everything consequence that will happen to them. Why? de todas as coisas, as consequências que vão acontecer com eles. Por quê? Everything judgment that will happen to you. Todo juízo que vai acontecer com você, The calamity, the tragedy that will befall the city. Why? a calamidade, a tragédia que sobrevirá à cidade. Por quê? Because thou knowest not the time of thy visitation. Porque tu não conheceste o tempo da tua visitação. Because the king of Jerusalem is storming Jerusalem on a colt. Porque o rei de Jerusalém está entrando em Jerusalém com poder e glória, montado em um jumentinho. And everybody shouting and saying, blessed be the king that cometh in the name of the Lord. E todos estão gritando e dizendo, bendito é o rei que vem em o nome do Senhor. Peace in heaven and glory in the highest. His entourage is shouting that. Paz no céu e glória nas alturas. A sua comitiva está gritando isso. And then the city and those that own the city, the Pharisees, E então a cidade e aqueles que possuem a cidade, os fariseus, they come out and say, please rebuke your disciples. Tell them to keep quiet. então eles aparecem e dizem, por favor, repreenda os seus discípulos, manda eles calarem. Meaning,
the city has not recognized her hour of visitation. Significando que a cidade não conheceu a sua hora da visitação. Jerusalem did not recognize the hour of her visitation. Jerusalém não reconheceu a hora da sua visitação. And he's saying, when he looked at Jerusalem, he saw a tragedy. Ele está dizendo que quando ele olhou para Jerusalém, ele viu uma tragédia. And then it's amazing because that if thou hadst known, E é surpreendente porque se você soubesse, even thou, at least in this thy day, the things which belong to thy peace, você, pelo menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz. but never mind, now they are hid unto you. Mas deixa para lá, agora está oculto de você. That is a very powerful statement as we begin, beloved people, just to explore that. Estas são palavras muito poderosas, povo abençoado. Enquanto nós começamos a explorar isto, He's saying that the king of Jerusalem is coming to Jerusalem. ele está dizendo que o rei de Jerusalém está vindo a Jerusalém. The king of glory is coming to the city of Jerusalem. O rei da glória está vindo à cidade de Jerusalém. And Jerusalem does not seem to recognize or know her hour of visitation. E Jerusalém parece não reconhecer ou saber a hora da sua visitação. Let me just explain to you what he meant by if thou hadst known. Deixe-me explicar para vocês o que ele quis dizer com se tu tão somente soubesses. Even thou, Tu. and he says, on this thy day of visitation, of course, E ele diz, neste teu dia de visitação, é claro, the things which belong to thy peace. as coisas que pertencem à tua paz. The reason now, he says, they will be trampled upon. A razão agora, ele diz, pela qual vocês serão pisados. They will be slaughtered. It will be destroyed. Eles serão massacrados, a cidade será destruída. The enemy will come and dig an embankment around the city. Not even the children will survive. O inimigo virá e vai cavar trincheiras ao redor da cidade e nem mesmo as crianças sobreviverão. No stone will be left on another. Nenhuma pedra ficará sobre a outra. The tragedy of the judgment of God that befalls the church. A tragédia do juízo de Deus que sobrevém à igreja. The denominations, the nations As denominações e as nações that do not recognize this hour of visitation. que não reconhecerem esta hora da visitação. Using Jerusalem as case study. Eu estou usando Jerusalém como um caso para análise. But first of all, I want to turn the book of Luke chapter 14. Mas, primeiro de tudo, eu quero ir para o livro de Lucas, capítulo 14, To just underscore what he meant by the things that belong to thy peace. para ressaltar o que Jesus quis dizer com as coisas que pertencem à sua paz. Again, Luke chapter 14, 28 to 33. Novamente, Lucas 14, do 28 ao 33. And the purpose for which I'm reading this scripture is to underscore to you E o propósito para o qual eu estou lendo essa escritura é para enfatizar para vocês what he meant, that if thou, even thou, hadst known o que ele quis dizer com se tu tão somente soubesses, on this thy day the things that belong to thy peace. neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz. Then he said, okay, so you will not have peace again. Então ele diz, ok, então você não terá paz novamente. You will never have peace because on your day of visitation, Você nunca terá paz, porque no teu dia da visitação, the King of glory is coming to you, o Rei da Glória está vindo a você. and yet you have not known the things that belong to your peace.
Entretanto, você não soube as coisas que pertencem à tua paz. So therefore, you will not have peace. Your enemies will trample over you. Então você não terá paz. Os teus inimigos vão pisar em você. They will destroy you. They will destroy the city. No stone left on another, and a massive slaughter. Eles vão te destruir, eles vão destruir a cidade, uma pedra não ficará sobre a outra e haverá um massacre massivo. Let us understand what it means, the things that belong to thy peace. Vamos entender o que significa as coisas que pertencem à sua paz. He says from Luke chapter 14, verse 28 on, Ele diz em Lucas 14, do versículo 28 em diante: suppose one of you wants to build a tower. Suponha que um de vocês pretenda construir uma torre. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? Primeiro não se assenta e faz o cálculo, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Meaning you cannot start something unless you are sure to be successful in completing it. Significando que você não pode começar algo, a não ser que você tenha certeza que você será bem-sucedido em terminá-la. That is the entire thing is raising here. É isto o que ele está ressaltando aqui. It may be a tower, it may be a gospel, it may be a family, whatever it is that you want to raise. Pode ser uma torre, pode ser o evangelho, pode ser uma família, o que quer que seja que você queira construir. He's asking, will you really start if you're not sure that you'll finish it well, successfully? Ele está perguntando, você vai mesmo começar antes de ter certeza que você vai conseguir acabar bem-sucedidamente? And he goes on to say, verse 29, E ele continua dizendo no versículo 29, for if he lays the foundation and is not able to finish it, pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, everyone who sees it will ridicule him, saying, todos os que a virem rirão dele, dizendo, this fellow began to build and was not able to finish. Look at that now. este homem começou a construir e não foi capaz. Olha isto agora. And in 31 he says, E no versículo 31 ele diz, or suppose a king is about to go to war against another king. ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, Will he not first sit down and consider whether he is able with 10,000 men primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens to oppose the one coming against him with 20,000 men? é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? If he is not able, he will send a delegation while the other king is still a long way off with his troops coming, of course. Se não for capaz, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, com as suas tropas vindo, é claro, And will ask for the terms of peace. e pedirá um acordo de paz. In the same way, any of you who does not give up everything he has, Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, cannot be my disciple. não pode ser meu discípulo. This is very powerful, beloved people. Really, verse 20, verse 32 suffices here. Isto é muito poderoso, povo amado. Realmente, o versículo 32 ressalta aqui. So I'm now handling the things that belong to thy peace. Então agora eu estou lidando com as coisas que pertencem à tua paz. Why he bemoaned Jerusalem? Why he wept over the city of Jerusalem, the city of God? Por que ele se lamentou sobre Jerusalém? Por que ele chorou sobre a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus?
for failing to recognize her hour of visitation. Porque ela falhou em reconhecer a hora da sua visitação. That is very powerful, beloved people. Now you begin to understand why Jesus bemoaned the city of Jerusalem. Isto é muito poderoso, povo abençoado. Agora vocês começam a entender por que é que Jesus lamentou sobre Jerusalém. Let me explain this to you, beloved people. Deixe-me explicar isto para vocês, povo amado. He's saying that when the Lord Jesus was now on the colt, on the young donkey, Ele está dizendo que quando o Senhor Jesus agora está montado no jumentinho, and they have laid their garments on the donkey, and he began to come. e eles lançaram suas vestes sobre o jumentinho, e ele está começando a vir, He began to make a triumphant entry into the city of Jerusalem. ele está começando a fazer uma entrada triunfal na cidade de Jerusalém. The King of Victory, the King of Glory is coming with 20,000 strong men. O Rei vitorioso, o Rei da Glória, está começando a vir com 20.000 homens fortes. And the city of Jerusalem is sitting there with all his children inside this wall. E a cidade de Jerusalém está sentada lá com todos os seus filhos dentro dos seus muros. And they are starting a war that they cannot finish. E eles estão começando uma guerra que eles não podem terminar. That Jerusalem has only 10,000 men, weak men, 10,000 weak men. Que Jerusalém tem 10.000 homens, 10.000 homens fracos. While the King of Glory is storming the city. Enquanto que o Rei da Glória está fazendo uma entrada triunfal e vitoriosa na cidade. And he's storming the city with 20,000 strong men. E ele está entrando, invadindo a cidade com 20.000 homens fortes. And so, what the Lord Jesus expected, the reason he bemoaned Jerusalem, Então, o que o Senhor Jesus esperava, a razão pela qual ele lamentou sobre Jerusalém, is because when he realized that the King of Glory, he is the King of Glory, he is storming the city. é porque ele sabia que ele era o Rei da Glória e estava entrando na cidade With enormous power for a triumphant entry, meaning he must take the victory. com um enorme poder. Ele está fazendo uma entrada triunfal, ou seja, ele já é vitorioso. He looked at the city in her complacency and he wept, he bemoaned the city. Ele viu a cidade em sua complacência e ele chorou, ele se lamentou sobre a cidade. Why did he bemoan the city? Por que ele se lamentou sobre a cidade? Because, in other words, when he looked at the city, Porque, em outras palavras, quando ele olhou para a cidade, he realized that the people of the city of God were ignorant of what is needed to make peace with the King of Glory that is storming the city. porque ele viu que o povo da cidade de Deus era ignorante a respeito daquilo que era necessário para fazer a paz com o Rei da Glória, que estava entrando com poder e glória na cidade. And as a result, he saw the future of the city of God, that they would be besieged and destroyed. E como resultado, ele viu o futuro da cidade de Deus, de como ela seria sitiada e destruída. And he said, and his people would also be totally destroyed, young and old. E ele disse que o seu povo também seria destruído, os jovens e os velhos. In other words, he's saying, Em outras palavras, ele está dizendo: aware of the enormity of the King of Glory, his reign, his kingship, que, cientes da enormidade do Rei da Glória, do seu reino, da sua realeza,
that was storming the city, the hour of the visitation of Jerusalem. Que estava entrando na cidade com poder e glória, a hora da visitação de Jerusalém. He expected Jerusalem to have sent, knowing that he's coming with 20,000 strong men. Ele esperava que Jerusalém enviasse uma comitiva, sabendo que ele estava vindo com 20.000 homens fortes. And Jerusalem has only the Pharisees with 10,000 weak men. E Jerusalém tinha apenas os fariseus com 10.000 homens fracos. He expected them to run to him, to send a horseman while he's still far away with a white horse and a white handkerchief and some olive branches. Ele esperava que eles fossem correndo ao encontro dele, que eles enviassem um cavaleiro em um cavalo branco, com um lenço branco e com folhas de oliveira, enquanto ele ainda estava longe. To stop him and ask him, Para detê-lo e então perguntar: Lord, you the king that cometh. Senhor, tu, o rei que estás vindo. Because Jerusalem, thy king cometh unto thee. Porque a profecia dizia: Jerusalém, o teu rei está vindo a ti. Ele vem a ti. You the king that is coming. Just a moment. Can you stop a moment? Tu és o rei que está vindo. Espere um momento. O senhor poderia parar um momento? What are the things that belong to thy peace? Quais são as coisas que pertencem à tua paz? What are the things that belong to your peace? What are the conditions of your peace? Quais são as coisas que pertencem à tua paz? Quais são as condições da tua paz? We see that you are so mighty, we cannot fight you. Nós vemos que tu és tão poderoso, nós não podemos lutar contra ti. We cannot start a war that we cannot finish. We cannot start a war that we cannot win. Nós não podemos começar uma guerra que nós não podemos acabar. Nós não podemos começar uma guerra que nós não podemos vencer. Lord, what are the things that belong to your peace? Senhor, quais são as coisas que pertencem à tua paz? That we may go back to the city and tell the residents of the city and the entire city to fulfill your terms of peace. Para que nós voltemos para a cidade e digamos aos habitantes da cidade e toda a cidade que cumpram os teus termos de paz. What are the conditions of your peace that you may not storm us? Quais são as condições da tua paz para que tu não nos destruas? What are the conditions of thy peace? What are the terms of your peace? Quais são as condições da tua paz? Quais são os termos da tua paz? That we may go back to tell the city and its residents that they may observe your terms of peace. Para que nós voltemos e digamos aos residentes, aos habitantes da cidade, que eles devem cumprir os termos da tua paz. That you may not be able to speak ominous judgment to this city and this city be crushed. Para que tu não decretes um juízo nefasto sobre esta cidade e esta cidade seja esmagada. We are not ready to start a war. We are not able to win. Nós não estamos prontos para começar uma guerra que nós não podemos vencer. Jesus expected Jerusalem to send an emissary to him when he was storming the city. Jesus esperava que Jerusalém enviasse um emissário até ele, enquanto ele estava indo para tomar posse da cidade. That they may ask him, Lord, we see you are coming, 20,000 strong men. Para que eles pudessem perguntar-lhe: Senhor, nós vemos que tu estás vindo com 20.000 homens fortes. And this city has only 10,000 weak men. E esta cidade tem somente 10.000 homens fracos. So the people of this city are asking, Lord, what are the things that belong to thy peace? Então, o povo desta cidade está perguntando: Senhor, quais são as coisas que pertencem à tua paz? In other words, what are the terms of your peace?
Em outras palavras, quais são os termos da tua paz? What should we do that you don't storm us? O que é que nós devemos fazer para que tu não nos destruas? And he would have told them E ele lhes teria dito: that go and tell the people of that city, repent and receive the gospel. vai e diga ao povo daquela cidade: arrependam-se e recebam o evangelho. And the city will be saved. E a cidade seria salva. Repent and receive thy king, because thy king cometh unto thee, Jerusalem. Arrependam-se e recebam o vosso rei, porque o vosso rei está vindo a ti, Jerusalém. And right now, too, you see a tremendous moment, beloved people. E agora mesmo também, vocês estão vendo um tremendo momento, povo abençoado. You see that right now, again, the king is coming. Vocês veem que exatamente nesta hora, novamente, o rei está vindo. The king is coming. The announcement by the watchman on the eastern wall, he that speaketh with you. O rei está vindo, e o anúncio feito pelo atalaia, pelo guarda que está no muro oriental, este que fala com vocês aqui, has already announced to you that the stairs have been lowered. That means the king is coming. ele já anunciou para vocês que os degraus foram baixados. Isto significa que o rei está vindo. And he's coming with 20,000 strong men. E ele está vindo com 20.000 homens fortes. And there is a city on the earth here. The earth is one city, one big city. E há uma cidade, a terra aqui. A terra é uma grande cidade. And the Lord can already see. E o Senhor já pode ver. And he that speaks with you can already see the enormity of the king that is coming. E este que fala com vocês já pode ver a grandiosidade do rei que está vindo. The king that is coming for the church is coming with 20,000 strong men. O rei que está vindo para a igreja, ele está vindo com 20.000 homens fortes. And yet on the earth here, there is one big city called the earth. A global village, a global city. Entretanto, aqui na terra, há uma grande cidade chamada Terra. Uma aldeia global, uma cidade global. And I see the king coming from the east, coming to storm this city called the earth. E eu vejo o rei vindo do Oriente, e ele está vindo para invadir esta cidade chamada Terra. And I can see that the earth has only 10,000 weak men. E eu posso ver que a Terra tem somente 10.000 homens fracos. So, the king that is coming, Então, o rei que está vindo, the stairs have been lowered from heaven. He's coming with an emissary entourage. os degraus desceram do céu, e ele está vindo com uma grande comitiva. Tremendous power and glory and enormity and authority. E ele está vindo com tremendo poder, e glória, e enormidade, e autoridade, And 20,000 strong men. e com 20.000 homens fortes. This king of glory, he expects the people of this city called the earth, the world, Este rei da glória, ele espera que esta cidade chamada Terra, o mundo, to send an emissary in front of him to run while he's far away. The stairs have just been lowered. que a terra envie o emissário adiante dele, enquanto ele está longe, porque os degraus acabaram de ser baixados. And ask him, Lord, we see you are coming, and we don't want to start a battle we cannot win. E dizer, Senhor, nós vemos que tu estás vindo, e nós não queremos começar uma batalha que não podemos vencer.
before we are crushed by your enormous judgment, retribution that you are going to decree that will happen after the rapture. Antes que sejamos esmagados pelo teu enorme juízo, retribuição que tu vais decretar e que vai acontecer depois do arrebatamento. Lord, we only have 10,000 weak men down there in the global village, on the earth, in the world. Senhor, nós temos apenas 10 homens fracos na terra, na aldeia global, aqui no mundo. We have been sent with white horses and white handkerchiefs. E nós fomos enviados com cavalos brancos e com lenços brancos. To ask you while you are still far, while the stairs are still lowered, you have not come rushing through them. Para te perguntar, enquanto ainda estás longe, quando os degraus acabaram de ser baixados e tu ainda não descestes estes degraus? What are the things that belong to thy peace? Quais são as coisas que pertencem à tua paz? Lord Jesus, what are the terms of your peace that you may not crush us? Senhor Jesus, quais são os termos da tua paz para que tu não nos esmagues? And the Lord Jesus would have told this global village, the earth, the world, E o Senhor Jesus teria dito a esta aldeia global, a terra, o mundo, that listen to those two that are down there. Listen to my two prophets walking down there. ouça estes dois que estão andando aí. Ouça os meus 2 profetas que estão andando aí na terra. Repent and turn away from sin. Arrependam-se e abandonem o pecado And return to holiness and righteousness. e retornem à santidade e à justiça. And prepare the way. And when I come, I will not crush you. E preparem o caminho, e então, quando eu vier, eu não os esmagarei. They would have sent an emissary ahead before he has approached the global village, the earth, this city called the world. Eles teriam enviado um mensageiro adiante dele, antes dele se aproximar desta aldeia global, a Terra, esta cidade chamada Mundo. Lord, what are the things that belong to thy peace? Senhor, quais são as coisas que pertencem à tua paz? While the stairs are still lowered, Enquanto os degraus ainda estão baixados, he has not come rushing through the stairs with glory and power and triumphant entry into the sin. enquanto ele ainda não desceu em cena, enquanto ele não desceu os degraus com glória e poder e com uma entrada triunfal, To take the church and decree retribution and judgment of tribulation on the earth. para levar a igreja e então decretar retribuição e juízo da tribulação sobre a terra. The Lord, like he expected of Jerusalem, O Senhor, da mesma forma como ele esperava de Jerusalém, he expects this generation to send people to inquire of him. ele espera que esta geração envie pessoas para inquiri-lo. Lord, what are the things that belong to thy peace? Senhor, quais são as coisas que pertencem à tua paz? What are the conditions of thy peace that you may not crush us? Quais são as condições da tua paz para que tu não nos esmagues? You're coming 20,000 strong men from the kingdom of God with the heavenly hosts. Tu estás vindo com 20.000 homens fortes do reino de Deus, com as hostes celestiais. And we have only 10,000 weak men here. We don't want to start a battle we cannot win. E nós temos apenas 10.000 homens fracos aqui. Nós não queremos começar uma batalha que não podemos vencer. They would have sent an emissary. Lord, what are the conditions of thy peace as you come with your 20,000 strong men? Eles teriam enviado um emissário. Senhor, quais são os termos da tua paz, sendo que tu vens com 20.000 homens fortes? We don't want to start a battle we cannot win. Nós não queremos começar uma batalha que não podemos vencer.
And the Lord Jesus would have told them, listen to those two prophets down there. Listen to those two tremendous, mighty prophets there. E o Senhor Jesus lhes teria dito: ouça aqueles dois profetas lá embaixo, ouçam aqueles dois tremendos, poderosos profetas lá. Repent and turn away from sin. Arrependam-se e abandonem o pecado. And prepare the way in holiness and righteousness. Those are the conditions of my peace. E preparem o caminho em justiça e santidade. Estas são as condições da minha paz. And this generation would have been saved from the great tribulation. E esta geração teria sido salva da grande tribulação. Aleluia! Que tremenda palavra, amados! Do que é que o Senhor veio nos livrar? Ouçam o que Joel diz em Joel 3, versículos de 12 a 16. Multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão. E então no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele diz: e haverá grande tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ó amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, ouça o clamor do céu. É disto que o Senhor nosso Deus quer nos livrar. É isto que os poderosos mensageiros do céu, os mensageiros que preparam o caminho do Senhor, os mensageiros da justiça, os mensageiros das vestes, os mensageiros da restauração, os mensageiros da ressurreição. Eles foram enviados para anunciar e para clamar e trombetear para esta geração. A destruição se aproxima. Arrependam-se, voltem-se para Deus, porque Ele veio para visitar a terra. E então ele diz: vocês veem que exatamente agora, novamente neste tempo, o rei está vindo. E ele vem a uma cidade chamada Terra. Aleluia! O rei está vindo com tremendo poder e glória, com autoridade. A grandiosidade deste rei que está vindo para a igreja. Ele está vindo com 20.000 homens fortes, com o seu exército celestial. E este rei está vindo para invadir esta cidade chamada Terra, que não tem mais do que apenas 10.000 homens bem fraquinhos. E neste tempo, amados, os degraus foram baixados. Então o que é que ele espera? Ele espera que a terra envie um emissário adiante dele, enquanto ele está longe,
Porque, amados, os degraus acabaram de ser baixados. E então nós estamos dizendo: Senhor, nós vemos que Tu estás vindo. Senhor, não queremos começar uma batalha que nós não podemos vencer, que nós sabemos que não temos nenhuma chance. Então, antes que sejamos esmagados pelo Teu enorme, tremendo juízo e retribuição que Tu vais decretar e que vai acontecer depois do arrebatamento. Então, hoje nós queremos perguntar, enquanto Tu estás longe e Tu ainda não descestes os degraus para buscar a igreja, nós queremos ir ao Teu encontro com lenços brancos e perguntarmos humildemente: Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei vitorioso, quais são os termos da Tua paz, para que Tu não nos esmagues no Teu juízo? Então, o Senhor Jesus dirá a esta geração, Ele dirá a esta cidade chamada Terra, a este mundo: ouça aqueles dois que estão andando lá embaixo. Ouça estes meus dois profetas que estão andando aí na terra e estão gritando: arrependam-se, abandonem o pecado, retornem à santidade e à justiça, preparai o caminho do Senhor. Se vocês ouvirem, obedecerem, se submeterem a eles, então, quando eu vier, eu não os esmagarei. Aleluia! Amados, neste tempo, não sejamos loucos. A palavra de Deus vai se cumprir. Há um grande juízo de Deus bem na nossa frente, e esta é a batalha que nós não podemos vencer. Então nós temos que nos arrepender e perguntar ao Senhor: Senhor Jesus, poderoso Rei vitorioso, Rei justo, quais são as coisas que pertencem à Tua paz? Agora, enquanto os degraus foram baixados, enquanto ainda estão baixados, enquanto o Senhor ainda não entrou em cena e desceu os degraus com uma entrada triunfal para levar a igreja e então decretar juízo, terrível tribulação sobre a terra. Então, amados irmãos, da mesma forma como Jesus, como o Senhor, esperava que Jerusalém viesse a Ele, enviasse pessoas ao seu encontro para indagar quais são as coisas que pertencem à Tua paz, quais são as condições da Tua paz, para que Tu não nos esmagues. E o Senhor então teria dito: ouçam aqueles dois profetas que eu enviei, aqueles que eu prometi em Malaquias 4, versículo 5, aquele que viria para converter o coração dos meus filhos a mim e o meu coração para os meus filhos, antes que eu fira a terra com maldição. Ouça aqueles dois tremendos e poderosos profetas, as testemunhas de Apocalipse 11, que estão lá embaixo. Arrependam-se, abandonem o pecado, preparem o caminho em santidade e justiça. Estas são as condições da minha paz, diz o Senhor. Se vocês seguirem estas condições e se submeterem a esta instrução, vocês
serão salvos da grande tribulação.